Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião, aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova Nordeste. Muito obrigado a você também que nos acompanha através da Rádio Nova FM. Hoje a gente vai tentar ver diferenças, antagonismos. A gente vai procurar ver lados opostos, porque a gente sempre tem uma visão diferente daquilo que a gente pensa que é. Nós nunca nos apropriamos daquilo que devemos nos apropriar. E na maioria das vezes pensamos sempre aquilo que não deveríamos pensar. Veja só essa pequena ilustração. Disse que um homem morreu e ele foi para os céus. Quando ele chegou nos céus, Deus estava a esperá-lo. E ele o acompanhou. E percebeu que Deus carregava em sua mão uma mala. E curioso, ele disse: Senhor, o que é isso que tu tens aí na mala? E Deus, olhando para aquele homem, disse: aqui nessa mala estou carregando tudo que lhe pertence. E aí ele pensou e disse: Senhor, eu não sabia que eu poderia trazer para aqui dinheiro, joias, todos os meus bens. E ele disse: não, dinheiro, joias e bens são coisas terrenas. Isso nunca lhe pertenceu, é algo que lhe pertence. Ele disse: então com certeza nesta mala está vindo o amor dos meus pais, o amor e o carinho da minha família. Ele fez: não, nessa mala não tem o amor nem dos seus pais, nem tem o amor dos seus entes queridos como os seus familiares. Porque o amor você terá que transmitir a todos de forma igual, seja de forma terrena ou seja aqui no céu. E isso não lhe pertence, é uma doação. Fez: se lá eu não tenho nada disso, então eu entendi. Aí estás a levar a minha alma. Aí sim descobri o que tinha nessa mala. E Deus olhou para ele e fez: não, amigo, filho, você está errado. A sua alma não te pertence, ela pertence a mim. Ele disse: Senhor, e o que me pertence? E ele entregou a mala a ele e disse: olha, tu mesmo. Quando ele abriu, a mala estava vazia, não tinha nada. Isso é o que cabe a nós. Nada levamos, nada temos, a não ser os momentos que nós aproveitamos aqui, enquanto estamos nessa terra. Por isso nós temos que compreender, aprender e apreender do que é bom, descartando o que é ruim. Então, nesse período de política, a gente vai poder falar também um pouco sobre democracia, o regime do povo, e regime militar, o regime dos militares. Para fazer companhia a gente aqui nesse programa de hoje, nós temos César Augusto, ele que é professor de História, né, um historiador. Isso. Primeiro, bom dia, César, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos os telespectadores da TV Nova Nordeste. E está comigo aqui também André Cavalcante, que é professor de contábeis e também contador. André, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Ok, fique à vontade, faça de conta que a gente está em casa. Okay. E vamos tentar mostrar a vocês que estão em casa algumas opiniões e tirar também algumas dúvidas. Primeiro vamos ver essa matéria que a gente vai ver rapidinho, falando sobre regime militar versus democracia. Em tempos recuados, uma parte ponderável do povo aceitava o slogan "rouba, mas faz". Hoje, um político que compareça perante a opinião pública com este discurso espera-se ser combatido. Um forte clamor por ética ressoa na sociedade brasileira contemporânea. Apesar de inúmeros problemas e dificuldades, o Brasil está avançando. Este avanço é menos fruto do trabalho deste ou daquele governo, e muito mais resultado do esforço de milhões de pessoas, grupos organizados, associações de moradores, sindicatos, movimentos sociais de diversas naturezas e comunidades eclesiais de base. Em tempos de campanhas eleitorais, votar nos candidatos a cargos públicos, exercer a liberdade de expressão ou obedecer às ordens e desejos do soberano da nação. As novas gerações não têm a possibilidade de comparar regime democrático e regime militar. A liberdade parece-lhes natural. Diante de certos episódios que mancham a democracia, podem ter a tentação de indagar: no regime militar não seria melhor?
Mesmo aqueles que não são jovens podem ser tentados a colocar em xeque a validade do sistema democrático diante de escândalos administrativos e financeiros que constantemente ocupam o noticiário, seja nacional ou noticiários locais. O grande desafio da democracia é aceitar o impacto da liberdade. Nela, a corrupção é denunciada. Os jornais estampam nas manchetes as falcatruas. São apontados para conhecimento geral os conluios que traem o interesse público em benefício de interesses de grupos privilegiados. No regime militar, os mais vis procedimentos medram, sem que deles a opinião pública tome conhecimento. Os crimes só vêm à tona após a queda do regime militar, quando os carrascos passam a ter a face e nome. Assim, as cifras dos ladrões são contabilizadas. Em síntese, os desvios de conduta não existem como consequência da democracia. O sistema democrático, especialmente a liberdade de imprensa, apenas torna público os atos desonestos. O maior antídoto da corrupção é a possibilidade de contestar o jorro de luz sobre os fatos e a abertura de todas as cortinas. O crescimento da consciência de cidadania tem ampliado a rejeição do povo a todos os artifícios que fazem da política um espaço secreto. A transmissão dos debates parlamentares pela televisão, seja através dos canais comerciais, seja através da TV Senado ou TV Câmara, é um progresso. O Brasil vive uma hora de debate e, a partir de agora, não será diferente no programa Opinião, pela sua TV Nova Nordeste, pela sua TV Cultura. Democracia é isso, é você poder expor a sua opinião e ser respeitado por isso. Então eu diria aqui, César e André, que se a gente parar para raciocinar de forma bem natural, bem tranquila, a gente vai perceber que cada coisa tem o lado bom e o lado ruim. Quem não lembra, quem viveu esse momento, talvez o César não tenha, aliás, o César tenha vivido, mas talvez o André não tenha vivido esse momento, ou quem sabe os dois não tenham nem vivido esse momento tão forte do regime militar, mas eu participei desse regime e eu posso dizer que eu tenho saudade de muitas das coisas que aconteciam na época do regime militar. Outras eu abomino, não quero nem ver. Prefiro 1000 vezes a democracia ao regime militar. Mas tenho saudade de algumas coisas, como poder andar na rua livremente, sem medo de bandido, de violência, porque a gente sabia que bandido era tratado como bandido e não como direitos humanos para cá, para lá, puxa para cá, e o cidadão de bem ficando rejeitado. Eu acho que a opção de bandido é ser bandido. Direitos humanos existe depois que o bandido tem a imposição sobre o ser humano e a vida dele é resguardada. Porque para mim, quando ele tem qualquer ato contra a vida do ser humano comum que está de bem, ele perde todos os direitos do mundo, sejam humanos ou desumanos. E algumas outras coisas que eu quero distância, como por exemplo o direito de imprensa. Está falando tudo isso aqui que eu não poderia estar falando se eu estivesse no regime militar. É isso, André e César? É verdade. Quando você diz assim, eu sinto saudades do tempo do regime, algumas coisas pelo amor de Deus, eu nunca disse não. Eu não sinto saudade do regime militar, não. Ao contrário, eu prefiro a democracia com toda a roubalheira. Mas de tudo que aconteceu, alguns pontos que aconteceram no regime. Se você olhar o regime, foi um dos maiores PIBs que o Brasil teve. O Brasil teve quase mais de 10% de PIB no regime militar, no processo econômico. Lógico que também quando caiu, a queda foi vertiginosa. Foi uma queda horrível. Mas assim, o que é que acontece? As pessoas sempre me procuram e dizem, professor, o que é que está acontecendo? Por mais que a gente tenha a democracia nas mãos, mas a gente parece que não sabe viver com ela. O assalto, todo o processo roubalheiro, todo o processo de corrupção que a gente vê hoje, né? Que aí a gente não conseguia enxergar isso no regime militar, embora houvesse. Embora a corrupção ela está aí desde os primórdios. Mas assim, o processo democrático, acredito que o Brasil deu um salto logo depois da ditadura militar. Isso aí a gente não pode contestar. O que a gente pode contestar são alguns atos do regime militar e há quem diga que o próprio regime militar é totalmente contestável. Há quem diga. Né? Pelo menos eu sei de uma coisa, a gente não via ninguém do regime militar com riqueza. Acabou o regime militar e os homens, os generais que estavam no poder, homens íntegros, no que se diz respeito a desvio de conduta financeira,
a gente continua vendo todos eles com a mesma conduta financeira. Se bem que, por ser militar, eles agiam às vezes de violência e etc, né? Mais ou menos assim. Né? Eu vejo da seguinte forma, né? Eu já ouvi muito falar sobre regime militar, onde tinha segurança, como você bem colocou, pessoas íntegras, né? Aquelas que realmente lutavam pelo crescimento do país. Tá? E eu vejo hoje pessoas no poder que visam o crescimento próprio, né? Esquece do povo. Eu acho que a maior democracia, como eu estava falando com César, é na hora do voto, né? Aquilo que a gente escolhe. Então a gente tem que pensar, a gente tem que analisar e votar naquilo que a gente acredita. O grande problema que eu vejo hoje, né, na democracia, que é aquele voto direto, né, quando a gente escolhe, é que as pessoas eleitas, né, não estão representando o povo, né, não estão visando o bem coletivo, o bem pessoal. Individual. Né? Exatamente. E o pessoal costuma dizer, não, mas todos são iguais. São não. O problema é que você vota nos mesmos. Se toda vez a gente mudar... Isso. Toda vez a gente vai ter um sangue novo lá, aí você vai poder analisar um por um. Eu, na minha visão, não colocaria lá ninguém, nem que fez um bom mandato. Você foi eleito, fez um bom mandato, fez, agora dê a vez ao outro, que o outro vai ter que fazer igual a você. Não, mas eu fui muito bom, muito bem, saia. Não pode nem você, nem seu vice, nem ninguém que tenha grau de parentesco direto para você não botar e dar continuidade à família. É o pai que bota o filho, que bota o sobrinho, que bota o tio. Esse é o problema da corrupção, no meu ponto de vista. Mas é verdade, esse processo de oxigenação na política, ela é extremamente crucial, interessante, porque o grande problema para o Brasil, onde eu vejo na questão política, é o processo da reeleição. A reeleição, geralmente a gente entra e aí já entra pensando em mais 4 anos, ou seja, não são mais 4, são 8 anos. Você está querendo dizer, então, que quando a pessoa vai para uma candidatura, ele não vai pensando no povo, porque se ele já está pensando em ficar mais 4 anos, ele não está pensando no povo. Eu escuto muito isso e a gente vê, mais do que escuta, a gente vê isso. Né? Então, não e é uma tem canalice. A palavra seria essa, canalice. É verdade. Pregam que querem oportunidades, né, que querem fazer algo, mas já entram, quando são eleitos, já entram pensando na continuidade. Vamos continuar o nosso trabalho, trabalho que não está sendo feito. Então, eu poderia perguntar aqui a vocês, é uma bomba chiando esse tal de voto? A gente vai saber e vai responder daqui a pouquinho, após o intervalo. A gente volta já já.